Olá, visitantes, obrigado por me assistir. Estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês uma nova receita muito saborosa. É a torta de liquidificador sabor frango. Então vamos mostrar os nossos ingredientes. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de maizena, 2 ovos, meio copo de óleo daqueles de lagoinha, aqueles pequenos, menores, meio copo de óleo, leite, pó royal ou fermento, né? Sal. E para o nosso recheio eu fiz um molho básico aqui, ó, de tomate, pimentão, cebola e salsinha. E ele tem que ficar mais ou menos grosso assim, ó, que ele não pode ficar muito ralo, para não fazer diferença na hora da massa. Uma lata de milho e meio peito de frango ralado. O meu tá um pouquinho menos, porque depois que eu fiz o molho, alguém foi lá provar. Então tem um pouquinho menos, mas não tem problema não. É meio peito de frango. Então nós vamos começar. Tudo no liquidificador. Nós vamos começar pelo leite. Basicamente, eu vou colocar aqui 2 xícaras no início. Mas pode ser que eu precise de mais de 2 xícaras. Então vamos começar com 2 xícaras de leite. Se caso precisar, a gente coloca mais. Meio copo de óleo. 2 ovos. Se os ovos forem pequenos, gente, precisa de colocar 3, viu? Aí ele sendo de médio para grande, só 2 é o suficiente. E agora ali nós vamos colocar a farinha de trigo. Meia xícara de maizena. O sal. E agora nós vamos bater. Igual eu falei para vocês, vai ser necessário pôr mais um pouquinho de leite. Então eu vou colocar mais meia xícara de leite. Continuando. E agora aqui nós vamos acrescentar a nossa, uma colher bem cheia de fermento. Tem que ser bem cheia mesmo, viu, gente? Assim, ó. Vou até mais um pouquinho. E deixei para colocar por último, exatamente para não precisar de bater muito.
nossa massa já está pronta. Agora aqui no nosso recheio, nós só vamos misturar. Nós vamos acrescentar aqui ao molho uma lata de milho, e o peito de frango desfiado. Mexer bem. O molho tem que ficar mais sequinho assim mesmo, gente, porque se ele ficar com caldo, vai fazer diferença na massa. A massa não vai ficar tão fofinha, porque o caldo do molho faz ela ficar um pouquinho consistente. Então, ele tem que ficar assim, ó, bem sequinho, né? E agora, nós vamos montar a nossa torta. Então, nós vamos colocar aqui a massa o suficiente para cobrir o fundo do tabuleiro. E de preferência, essa quantidade que eu fiz aqui, gente, é para uma torta pequena, tabuleiro pequeno. Espalhar. Depois de bem espalhado e cobriu todo o tabuleiro, o fundo, nós vamos colocar o nosso recheio. O mais uniforme possível, né? Porque às vezes não dá, fica algum lugar sem recheio, não tem jeito. É uma receita muito fácil de fazer, rápido demais, e ela é muito saborosa. E esse molho aqui, necessariamente, não precisa de ser só de frango, não. Pode usar de atum também, que eu já fiz, que é muito boa. Ou sardinha, né? Quem preferir sardinha, mas quando eu faço de atum, eu uso 2 latas de atum, aquele sólido, né? Não pode ser o ralado, não, porque ele tem muito óleo, né? Então tem que ser o sólido. E vocês têm que dispensar aquele óleo que vem junto. Não pode usar o óleo também não. É só mesmo o atum. Aí vocês esfarela ele, né? Ele ficar tipo ralado. E vocês usam no lugar do frango. Pode ser de palmito também, que de palmito é muito saborosa. A única desvantagem é que ela tem que consumir rapidinho, que no outro dia o palmito já escurece, né? Então essa é a desvantagem do palmito, tem que ser e comer praticamente no mesmo dia todo. Então isso geralmente eu faço quando eu tenho visita. Agora aqui só para a casa eu faço ou de frango ou então de atum. E agora aqui eu estou espalhando o resto da minha massa em cima da torta, do frango, aliás, né? Tentar cobrir o máximo o frango, para ele não ficar exposto, porque ele pode ressecar. Então, tentar cobrir ao máximo. E a massa ela tem que ser realmente assim, mais grossa mesmo,
para ele não ficar, depois de assado, parecendo um pudim. Então, ele tem que ser, a massa tem que ser bem mais consistente mesmo. Eu vou tentar tampar todo o frango. E agora nós vamos levar ao forno. E eu volto com vocês dizendo o tempo que eu gastei para assar. Então, gente, depois de ter ficado no forno por 40 minutos, aqui está a nossa torta. Eu esperei ela esfriar um pouquinho para eu partir e agora nós vamos ver o resultado. Como que ficou por dentro. Complicadinho para tirar os cantinhos. E aqui está o resultado da nossa torta. Tá vendo? Fofinha, saborosa. Ficou aqui no prato. Vai ficar mais fácil para a gente visualizar. Está quente ainda, um pouquinho quente. Vou tirar junto também, mal partido aqui. Vendo o molho sai para fora, tá vendo? E assim é a nossa torta. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima receita.